Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Grupo Espírita Servos de Jesus. Boa noite, Nelma. Tudo bem? Boa noite, Luciana. Tudo jóia? Boa noite a todos. Tudo bom. Vamos fazer a leitura aqui, enquanto o pessoal vai acessando aí o nosso link, né? E a leitura do livro Pão Nosso. Vamos ver aqui qual que vai sair para nós. Deixa eu só avisar aqui para eles que eu tinha postado lá que livro Pão Nosso. Saiu para nós aqui a lição número 65. Tenhamos paz. Tende paz entre vós, Paulo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da periculosidade que predominam na estrada humana, é razoável, procura o aprendiz a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, sobretudo agora, às justas limitações, servindo por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente basadas, e sim, de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com as trevas que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. E assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, pedimos aos amigos espirituais que nos auxiliem nesse momento, auxilie a nossa facilitadora Nelma, para que possamos absorver as lições da noite com serenidade e paz. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, né? Graças a Deus. Aí, o tema está aí. Obrigada, Luciana. Nada. Laços Eternos, né? Capítulo 16 do livro SOS Família. Isso. Te deixar à vontade. Então, nós vamos estar com o livro SOS. Obrigada. Então, nós estamos, então, no capítulo 16 do livro SOS Família, Laços Eternos, que está trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens 8 e 9. Nós colocamos aqui uma passagem evangélica, já que o tema é família, né? Mateus 12, 48. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É uma orientação e uma pergunta muito interessante para a gente chegar a entender a construção desses laços eternos enquanto família. Né? Se Jesus questiona quem é minha mãe e quem são meus irmãos,
É algo que a gente precisa também começar a questionar a respeito dos nossos círculos de convivência. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olha que a gente está numa busca de entender quem somos nós. Hã? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá nos itens 8 e 9, traz o seguinte recorte. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Os verdadeiros laços de família são os da simpatia e da comunhão de ideias. Então, a gente vai começar já a trabalhar essa questão antes de entrar no próprio texto, porque dentro do núcleo familiar, nós encontramos, sim, aqueles que nós temos vínculos pelos laços da simpatia, comunhão de ideias, né? Mas tem aqueles que não. Olha o nosso desafio aí para entender essa proposta. Porque estes que não nos são simpáticos, que nós não temos comunhão de ideias com eles, ou porque nós somos aquele que não é contado nos laços da simpatia do restante do grupo, e não temos comunhão de ideias com eles, né? A gente tem que fazer essa questão e essa pergunta dos dois lados, porque os laços da simpatia e da comunhão das ideias prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Vamos guardar esse verbo prender, tá? Nós vamos chegar nesse prender também pelo outro lado, né, gente? Porque se a gente também se prende, se vincula pela simpatia e comunhão de ideias, olha, nós também estamos presos e vinculados pelos laços da antipatia e pela falta de comunhão das ideias. Começa Joana de Ângeles. A reencarnação estreita os vínculos do amor, tornando-os laços eternos, pelo quanto faculta de experiência na área da afetividade familiar. A experiência na área da afetividade familiar estreita os vínculos do amor, tornando os laços eternos. Então, a experiência afetiva é afetiva. A simpatia e a afeição familiar favorece a compreensão das ideias, aliás, a comunhão das ideias. Vou voltar aqui. A experiência na área da afetividade familiar favorece a comunhão das ideias. Ou favorece o respeito, a compreensão com a ideia do outro, né? Favorece a tolerância, a paciência. Por isso, Joana já traz aqui, logo no início do texto, a experiência na área da afetividade familiar, porque é onde a gente precisa estar desenvolvendo muito, né, gente? Porque conhecimento intelectual a respeito das questões que a doutrina espírita nos apresenta, a gente traz. Mas não é o conhecimento intelectual, tem que ter vivência, é a experiência na área da afetividade familiar. Olha aqui a continuação do texto. Enquanto as ligações de sangue favorecem o egoísmo, atando as criaturas às algemas das paixões possessivas, a pluralidade das existências ajuda, mediante a superação das conveniências pessoais, a união fraternal. A pluralidade das existências ajuda, mas somente mediante a superação das conveniências pessoais, a união fraternal se faz. Aí que está o X da questão. Os genitores inubentes, os irmãos e primos, os avós e netos de uma etapa, trocarão de lugar no grupo de companheiros que se afinam, permanecendo os motivos e emulações da amizade superior.
as duas espécies de laços da família, os laços consanguíneos e os laços espirituais. Precisamos transformar os laços consanguíneos, ou seja, a parentela, converter a parentela, como traz Emmanuel, em família espiritual pelos laços das afeições. Então, a pluralidade das existências vai favorecendo isso. Mas se na anterior eu não tive ou não consegui vencer essa animosidade, eu vou ter uma nova oportunidade. Vamos trocar os papéis, vamos reencarnar pelas ligações do sangue. Aqueles que já trazem a afinidade, da simpatia, das comunhões de ideias, estão aí dando sustentação para que outros que ainda não conseguiram vencer essa etapa possam, pelos exercícios de superar as conveniências pessoais, olha que interessante essa palavra, né? Essas duas palavras juntas, conveniências pessoais. É o próprio egoísmo. Me convém pessoalmente, então o resto pouco interessa. Não deveria ser assim. Continua Joana de Ângeles. O desligamento físico pela desencarnação faz que se recomponham no além-túmulo as famílias irmanadas pelo ideal da solidariedade, ensaiando os primeiros passos para a construção da imensa família universal. Voltando ao parágrafo anterior, superando as conveniências pessoais, nós estamos nos habilitando a formar a imensa família universal. A família vinculada aos laços do egoísmo, ela forma um círculo fechado entre ela mesma. Por isso é importante a troca de papéis. Reencarnamos no mesmo grupo, traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Trocamos os papéis para facilitar. Mas as tendências, mas os reflexos, a convivência e a vibração se reconhecendo, não com a clareza, né, da vida passada, mas aí já traz a retomada de algumas circunstâncias, de alguma situação afetiva do passado que precisa ser resolvida. Então, à medida que a gente vai desvinculando e superando esses clichês inquietantes do passado, como traz Emmanuel, a gente vai se habilitando após a desencarnação a formar no além-túmulo, a irmanar pelo ideal de solidariedade a família universal. Olha o ideal que são irmanadas essas famílias. Ideal de solidariedade. Então aqui eu estou reencarnado, todos nós, para o exercício da solidariedade. Solidariedade que a gente exercita, às vezes, muito fora do ambiente familiar. Mas é dentro do ambiente familiar, gente. Os mais próximos que estão perto de nós. Quando a força do amor vigilante detecta as necessidades dos corações que mergulharam na carne, sem egoísmo, pedem aos programadores espirituais das vidas que eles permitam acompanhar aqueles afetos que os anteciparam, auxiliando-os nos cometimentos incitados. E reaparecem na parentela corporal ou naquela outra, a da fraternidade real que os une e faculta os exemplos de abnegação, renúncia e devotamento. Bom, a família é um desafio, né? Mas a gente tem no núcleo familiar aqueles que reencarnam, que nos auxiliam, dando exemplos de abnegação, renúncia e devotamento. Nossa, como tem! Como tem! Às vezes não são compreendidos, não são idos de imediato. O egoísmo, às vezes, de um ou outro, é tão grande que ele não percebe isso, né? Hoje em dia, com a situação do confinamento, da pandemia, foram todos colocados com uma convivência mais próxima, porque antes era acordar, oi, bom dia, tchau, e voltava de noite, oi, boa noite. Né? Agora, a convivência foi trazendo para o grupo a oportunidade do esforço. Nem sempre se consegue. Já ouvimos falar muito em casos de separação entre casais. Já ouvimos vários casos falando também
de aumento da violência familiar. E já ouvimos casos também de pessoas que resolveram comprar um apartamento e sair de casa porque não conseguiram adequar-se às oportunidades que estavam aparecendo. Então, a gente verifica como é difícil quebrar esse vínculo com o passado, né? Esse clichê, essa tentativa de repetir aqui e agora a existência passada. Mesmo que tenhamos na parentela corporal ou na da fraternidade, né, real que une as famílias, como traz aqui, reaparecem na parentela corporal ou naquela outra, a da fraternidade real que os une, e faculta, pelos exemplos de abnegação, renúncia e devotamento. Mas é experiência. A gente vai ler aqui o texto, comentar e vamos agregar aqui também o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses que se aproximam, né, de nós, este amigo que te oferece o braço forte, esse companheiro a quem estimas com especial carinho, aquele conhecido a quem te devotas com superior dedicação, este outro colega que te sensibiliza, este outro discreto benfeitor da tua vida, aquele outro vigilante auxiliar que se apaga para que apareças, são teus familiares em espírito. Nossa! A gente encontra. Esses familiares em espírito nem sempre estão dentro da mesma família, mas é a sustentação. Por que ele não está aqui dentro da minha casa, meu Deus do céu? Podia tanto estar aqui, ser meu irmão. Mas não, mas ele não é mais o seu desafio. Gente, esse que não está junto conosco na nossa casa, ele não é mais um desafio, ele é nossa sustentação. Pode, por misericórdia, ter alguns, sim, na família, mas a grande maioria a gente encontra, né? Olha, e como na tarefa espírita a gente encontrou tantos assim, né? Que nos fortalece, mas estamos com o nosso compromisso aqui. São teus familiares em espírito que ontem envergaram as roupagens de um pai abnegado ou de uma mãe sacrificada, de um irmão zeloso ou primo generoso, de uma pessoa fiel e querida, de uma esposa fiel e querida ou de um marido cuidadoso, ora a teu lado, noutra modalidade biológica e familiar, alma irmã da tua alma, diminuindo as tuas dores no carreiro da evolução, impulsionando-te para cima sem pensarem em si. Aqui no caso, Joana coloca esses espíritos afins na nossa família. Precisamos identificar esses espíritos afins da nossa família para não escravizá-los, mas para, através do apoio ali concedido, conferido a nós, crescermos moralmente, aprender pelos exemplos. O livro Nosso Lar fala muito das mães escravas, né? Da escravização das mães. Mas é porque os filhos egoístas não perceberam ali um exemplo que deveria ser seguido de abnegação, de sacrifício. Muitos tinham até vergonha de apresentar aos próprios pais que abriram mão de estudo, de aparência, de vestimentas, de moda, para conferir aos filhos possibilidades. Hoje não tem como a gente estar vinculado a essas questões de aparência. Hoje não tem como mais a gente estar vinculado ao aspecto egoísta de somente usufruir, somente receber. Hoje a solicitação de ser colaborador, o colaboracionismo familiar, uma cooperativa familiar, são tantas as palavras sinônimas para a gente poder entender a proposta. Hoje não tem como. Precisamos, diante da realidade coletiva, aliás, coletiva planetária que estamos vivendo, não tem como ficar eternamente no sofá e deixando os outros fazerem os comecinhos a fazeres domésticos. Não tem como eu falar bom dia, dar tchau e voltar em casa, tá tudo pronto, tudo arrumado. É pedido mais de cada um de nós.
E nós estamos falando aqui de um texto chamado Laços Eternos, hein? Então, precisamos converter a parentela, a questão dos laços de sangue, em vínculo espiritual, em família espiritual. Olha a oportunidade que nós estamos. Mas, continua aqui, Joana de Anjos, no capítulo 16 do livro SOS Família. Os adversários gratuitos que te situam, vou ler melhor. Os adversários gratuitos que te sitiam e perturbam, os que te buscam sedentos e esfaimados, vencidos por paixões mesquinhas, são também familiares outros a quem ludibriaste e traíste, e que agora retornam, necessitados do teu carinho, da tua reabilitação moral, a fim de que se refaça o grupo espiritual que ascenderá contigo no rumo da felicidade. Bom, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e fala amai os vossos inimigos, não é com a mesma afeição que a gente se devota, a mesma afeição que a gente dedica aos amigos. Lá traz todas as orientações. Então a gente verifica que lá é auxiliar na medida do possível, quando oferecer oportunidade, fica feliz com as conquistas da pessoa, não desejar o mal, né? Quando a gente pega amai os vossos inimigos, e a gente pega esse recorte desse parágrafo que fala que esses familiares, adversários gratuitos, que nos buscam sedentos e esfaimados, vencidos por paixões mesquinhas, são aqueles familiares que nós ludibriamos e traímos, que retornam o carinho. O carinho está difícil, porque não tem uma abertura de coração como um amigo, mas então vamos tentar a reabilitação moral. A reabilitação moral está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai os vossos inimigos. Um exercício de reabilitação moral para que consigamos desvincular dessas energias mais densas e antipáticas, para que o carinho comece a se movimentar, nem que seja pela prece. Por que a gente acha que carinho é só pelo toque? Porque a gente está com o corpo físico. Nós estamos no corpo físico e o toque é imediato, né, gente? Mas, se ainda não consegue, tenha prece. Vamos nos oportunizar, vamos nos dedicar à reabilitação moral, para que através da prece comecemos a enviar boas vibrações a este familiar, porque gradativamente o contato físico pode acontecer, mas contato físico, gente, hoje em dia nem está podendo mesmo, porque a gente está precisando se envolver com outra forma de contato. Vibracional. Acreditar que é possível e que existe a oportunidade de dedicar vibrações. Estamos agora numa oportunidade de movimentar as nossas energias espirituais para o bem, através da prece. Como a esperança, a fé, é algo que está sendo tão comentado, tão necessitado, cantar, vibrar, gente, unir forças, porque nós não estamos na linha de frente na área da saúde, a gente só pode oferecer isso, ou seja, cumprir os protocolos, disciplina, 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 e prece, fortalecer essa energia. Aí, olha a consequência, a fim de que se refaça o grupo espiritual que ascenderá contigo no rumo da felicidade. Não pode ficar ninguém para trás. Não pode largar a mão de ninguém, né? Assim que a gente já ouviu também. Não pode largar a mão de ninguém. Ninguém fica para trás. E não fica mesmo não, gente. Na programação reencarnatória, nós encontramos espíritos. Quem já leu os romances espíritas, vão pegar lá o Sexo e Destino, o caso do Félix. Ninguém fica para trás. Né? O Félix, ele não reencarnou, ele era um amigo espiritual de um grupo familiar ao qual ele pertenceu há um certo tempo,
Mas agora ele está desencarnado, tentando resgatar aquele grupo, sofrendo com aquele grupo, na tentativa de auxiliar. Olha, gente, não é fácil. Quem lê o livro percebe. E não é o caso único do Félix, são vários e vários casos. Então, vamos pensar no nosso amigo espiritual familiar. Que ele está vinculado a nós pelos laços do afeto, tentando nos auxiliar a reparar este desafio dos adversários gratuitos, desses que ludibriamos, que traímos. A gente tem que agora colocar a gente como referência, né? Porque eu não posso falar que o outro me traiu, o outro isso, me colocar como vítima. Acho que não é a proposta quando a gente estuda a doutrina espírita. Aliás, quem está estudando é a gente, não é o outro. Vamos tentar a nossa reabilitação moral. Vamos tentar envolver vibratoriamente. Primeiro, a reabilitação moral. Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Para que a gente possa compreender este processo gradativo até que, pelas leis da física, como traz lá o capítulo, a gente possa minimizar o impacto vibratório para oferecer energia melhor, até que o contato físico possa acontecer. Se não acontecer, gente, não tem problema. A reabilitação moral vai favorecer. Na outra, então, nem se fala. Mas ela precisa ser iniciada. E quando? Agora. Agora. Jesus, mais uma vez, confirmou a necessidade dessa fusão dos sentimentos acima dos vínculos humanos. Voltei ao texto de Joana de Ângeles. Jesus, mais uma vez, confirmou a necessidade dessa fusão dos sentimentos acima dos vínculos humanos, exaltando a superior necessidade da união familiar pelos laços eternos do Espírito. A primeira, ele ao exclamar, respondendo à solicitação dos que lhe apontavam a mãezinha amada, que o buscava, referindo-se: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Ampliou? Então, irmão e irmã, aqueles que fazem a vontade do Pai. Então a gente tem que fazer a vontade do Pai no núcleo familiar. Aí a gente vai se irmanando a família universal, porque a gente vai incorporando-se. Incorporando-se não é a palavra. Nós vamos fazendo a adesão voluntária a ser irmão, mãe do Cristo, cumprindo a vontade do Pai. Jesus confirmou a necessidade da fusão dos sentimentos acima dos vínculos humanos. Os laços consanguíneos estão pesando no núcleo familiar? Às vezes a gente fala, poxa vida, reencarnei, está na programação reencarnatória, porque se fosse por escolha, eu não tinha escolhido nascer com essa pessoa, não. Olha o que a gente pode estar dizendo. Se fosse por escolha, eu não teria escolhido. Mas então, como está pela reencarnação? Então foi compulsório? Será que foi compulsório, gente? Vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Até que deseje receber a luz. Então, não é assim, desencarnou, virou santo, descansou. Descansa das questões físicas, mas a questão moral dele está viva. Ele leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza.
e se aperfeiçoa ou permanece estacionário. A gente pega o caso de André Luiz. André Luiz, pela contagem, 8 anos. 8 anos no umbral. Até que ele desejou receber a luz. Lembrou, cansou daquele sofrimento totalmente desnecessário. Gente, totalmente desnecessário ao nosso ponto de vista aqui. Mas, para aquele espírito que está passando pelo processo, necessidade. Para querer, para desejar. Então, permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantado que os outros, é dado entreveja uma partícula da verdade. Aprecia, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Desejou receber a luz. Se ele se mostra mais adiantado, ou seja, traz antipatia, aversão, mas ele não fica muito vinculado aos ódios violentos. Gente, ódios violentos e insaciados desejos de vingança. Determinados textos da doutrina a gente lê e fala assim, eu não. Nossa, credo, eu cheio de ódio violento. Olha, ter essa noção sobre nós mesmos é bom. É bom. A gente está com esquecimento passado, a gente não lembra de se estar cheio de ódio ou desejo de vingança. A gente até fala assim, nossa, eu não, que isso? Ótimo, já é um sinal bom de que você está querendo uma melhora íntima. Mas quando a família pega fogo e vem a briga, quando as emoções ficam descompassadas, não é ódio nem desejo de vingança, mas é algo que incomoda. Incomoda muito. Incomoda na intimidade. Então, é um sinal. É um sinal. Mas, se nós estamos aqui, nós desejamos receber a luz. Porque esse texto que eu estou lendo, o Espírito está no plano espiritual. Nós desejamos receber a luz. Nós fomos levados a ver uma partícula da verdade com relação à nossa realidade espiritual. E nós fomos induzidos a tomar resoluções boas. Induzidos, hein? Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Olha o exercício. Tá, por que eu entrei nesse texto? Eu entrei nesse texto porque é importante a fusão dos sentimentos acima dos vínculos humanos. É importante a união pelos laços eternos do espírito. E vai ser com os nossos compromissos. Então, agora, desejamos receber a luz, fomos levados a entrever uma partícula da verdade. Essa partícula da verdade também mexeu comigo, gente. Olha, a gente fica meio anímico no estudo, não tem jeito, né? A gente prepara e como nós todos estamos num processo evolutivo, os textos mexem com quem prepara o estudo. Então, essa partícula da verdade não é a verdade, né? É aquilo que a gente dá conta. Meu Deus! Aquela partícula que a gente dá conta para a gente começar a ser mais dócil e aceitar as orientações espirituais. Porque aqui ainda fala, são induzidos a tomar resoluções boas. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos
observar-os a quem eles odiaram na terra. O odiar também mexe com algumas pessoas. Eu não odeio ninguém, não. Que isso? Ódio é uma palavra tão pesada. Tudo bem, gente. É só antipatia, né? Tudo bem. É só uma antipatia. É só uma antipatia. Mas, olha o que traz o texto. Esse aqui nós retiramos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11 do esquecimento do passado. Então, mediante inaudito esforço, gente, quase que de Hércules, conseguem tais espíritos observar a quem eles odiaram na terra, a quem eles têm uma certa antipatia. Ao vê-los, porém, olha o que traz aqui. A animosidade se lhes desperta. Reflexo. Vem por reflexo. Então, assim, antipatia gratuita não existe, ela vem por reflexo. Vem por reflexo. Né? Hoje em dia, a gente fala muito que as antipatias são por opiniões, por correntes de pensamento, as antipatias são por... Vou ser mais clara. As antipatias estão por conta das escolhas políticas, as antipatias estão por escolhas de time de futebol, as antipatias estão porque a sua opinião é contrária da minha. Vamos ampliar as nossas antipatias, a gente vai verificar que tudo é questão humana, terrena, mas que por trás está a questão espiritual mal resolvida. Precisamos entender que por trás tem questões espirituais, individuais e coletivas mal resolvidas. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram os haveres, a honra, a família. As nossas questões sociais, as nossas questões familiares, porque uma questão vai para o coletivo, a questão familiar vai para o coletivo, né, porque a família é a célula da sociedade, elas simplesmente se vinculam às animosidades e alguém tem que ganhar para o outro perder. Alguém tem que ser mais feliz do que o outro. O momento presente e atual não tem como um grupo ser mais feliz do que o outro, está todo mundo precisando. Mesmo que um grupo arrume jeito, e olha quanto tem jeito, né, gente? Tá furando fila de vacina, tá desviando vacina, tá fazendo isso aqui, tá furando fila. E a gente verifica que ainda não entendeu a questão coletiva, família universal, hein? Como este momento está pedindo a compreensão de família universal. Nós estamos falando de laços eternos. Não é só aqui. Vai conosco para a vida espiritual. Aqui e agora somos espíritos. Aqui e agora está a nossa imortalidade. Entretanto, continua o Evangelho segundo o Espiritismo. Abalado fica o coração desses infelizes. Sensacional! Se o coração já ficou abalado, quer dizer que algo já está ali movimentando na intimidade da criatura. Todos nós trazemos a centelha do bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Lei de Amor. Todos nós trazemos um impulso para o bem. Então, esse impulso para o bem, quando ele começa a se movimentar, a gente fica abalado. Quando a gente vê que a gente deseja ser feliz, estar de bem, de boa com todos, mas ainda não consegue. Quando este espírito, a animosidade voltou, o coração dele ficou abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos, lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Olha, gente, aqui, mas esse espírito ainda está num plano espiritual, nem reencarnou?
Ora, lá ele orou a Deus, implorou aos bons espíritos para lhe darem forças no momento mais decisivo. A gente aqui também faz a mesma coisa. Não muda nada não, gente. Nós aqui ou lá somos os mesmos. Oramos a Deus pedindo força. Olha, nesse momento em que estamos confinados, neste momento em que a prova se torna mais forte, vamos orar. A misericórdia já foi concedida. Estamos reencarnados. Agora, no momento da prova, se a gente ora com toda a sinceridade de nosso coração, nós ganhamos força moral. Os espíritos estão aí para nos ajudar. Cada familiar tem um amigo espiritual. Nós temos os familiares que estão conosco, sustentando o núcleo, corações resignados, compreensivos. Aquele ramo que sustenta a família, não é? Sempre tem. E o amigo espiritual da família. Vamos orar no momento mais decisivo. Então, este Espírito, como traz o Evangelho segundo o Espiritismo, faz assim para nós o texto. Por fim, após anos de meditações e preces, então uma prece só não resolveu. Porque vós tendes o coração endurecido, trouxe Jesus. Após anos de meditações e preces no plano espiritual, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Olha, reencarnação, reencarnação. Mas foi um preparo longo, hein? Após anos de meditação e prece. Vocês lembram da reencarnação de Segismundo? É, por aí. Segismundo, imagine. Claro que Segismundo já estava como tarefeiro no mundo espiritual, mas ele tinha uma animosidade ali. Adelina, então, seu futuro pai, muito mais ainda. Uma animosidade para com Segismundo, mas tinha um compromisso ali que não dá para prosseguir, gente. Não dá realmente para soltar a mão de ninguém. Tem que caminhar junto. E Segismundo tinha que reencarnar. Precisava para cumprir com este compromisso de resgatar aquele núcleo familiar. Então, pensa bem. A pergunta que surge no Evangelho segundo o Espiritismo: qual será o seu procedimento na família escolhida? Após anos de meditações e preces, de todo esse trabalho espiritual, porque ele quis. Nossa, gente, olha, nós pedimos para reencarnar, nós quisemos reencarnar. A pergunta que fica: qual será o seu procedimento na família escolhida? Nós que já estamos com um relativo número de anos, né? Qual foi o nosso procedimento na família que estamos? Qual é o nosso procedimento? Qual foi? Porque já fizemos vários procedimentos. E qual é agora? Agora pode fazer uma nova escolha? Agora dá para fazer uma nova proposta de mudar? Claro que sim. Não precisamos esperar desencarnar para fazer uma nova programação reencarnatória. Aqui e agora, à luz do conhecimento da doutrina espírita, já podemos começar a nos perceber no núcleo familiar e propor uma mudança. Continua aqui os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Persistência, perseverança nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com os seres a quem odiou constitui prova terrível
sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Agora chegou o momento que nós vamos trabalhar. Vontade. Precisamos fortalecer a nossa vontade à luz do conhecimento que estamos tendo. Já estudamos muito, hein, gente? Com certeza. Alguns podem estar começando, mas nós já trazemos a lei de Deus na consciência, nós já aceitamos receber a luz, nós já vimos uma parcela da verdade e nós já estamos aqui. Precisamos orar e pedir força moral para que na hora que a animosidade apareça, a gente agir diferente. Alguns já estão mudando comportamento. Antes eu gritava, agora eu não grito. Antes eu ficava martelando a antipatia na cabeça, agora já não martelo a antipatia na cabeça. Antes eu revidava, agora o outro fala sozinho. Se não está tendo a possibilidade de conversa construtiva, diminui a conversa, tenta trabalhar a vibração. Algumas alternativas precisam ser feitas. Lembram do culto no lar? Culto no lar é prece. Prece viva, junto com encarnados e desencarnados que estão conosco aqui na psicosfera de cada familiar. Nós temos espíritos vinculados à psicosfera de cada familiar. Então é importante persistir nas boas resoluções, porque o estudo da doutrina nada mais é do que relembrar aquilo que a gente já tinha esquecido, né? O Consolador Prometido fala isso. E manter bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a boa resolução, ele será o amigo ou o inimigo vou ler de novo. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. E, a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência é podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado, a conhecer as questões da reencarnação. Aqui está falando da infância. A infância a gente já passou. Mas, se tem filhos, tem crianças, começa a perceber que aquele amor, aquela ternura, depois, quando chega a adolescência, começa a ficar estranho. Aquele bom relacionamento entre os irmãos, chega na adolescência, começa a ficar estranho. A adolescência é a retomada do passado, é a forma de tendências, né? Parece que a gente se identifica, e hoje em dia, gente, a identificação está tão rápida, porque o mundo está passando de prova e expiação para mundo regenerador, e não dá mais para perder tempo, não. A gente já está começando a enxergar-nos uns nos outros as nossas dificuldades de convivência, mas é para ter persistência à luz do conhecimento espírita, da prece, da prática do bem, do amor aos inimigos. Nós temos os instrumentos intelectuais para favorecer. A prática é nossa. Então, voltando aqui ao texto de Joana de Ângeles, Jesus mais de uma vez confirmou a necessidade da fusão dos sentimentos acima dos círculos humanos. Então, ele trouxe: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem vontade do Pai. E, posteriormente, na cruz, quando bradou um sublime testemunho em resposta direta à mãe angustiada que o queria, olha o que Maria dizia: meu filho, que te fizeram os homens? Elucidando-a e doando-a à humanidade, disse: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ao lado de Maria estava João. E Jesus, na cruz, disse a ela: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Entregando-o ao seu cuidado, através de cuja ação inaugurou a era da fraternidade universal,
acima de todos os vínculos terrenos. Olha, ele inaugurou na cruz. Nossa, mas tem muito tempo. Tudo bem. Tempo é o que temos, Deus nos concede. Mas foram tempos muito sofríveis, sofridos, angustiados. Precisamos diminuir as nossas aflições, diminuir todas essas angústias, que é a proposta do Consolador prometido. Não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, a fim de que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade. E olha que é o que nós estamos estudando. Pensa bem, quantos anos são necessários para reconstruir um instante? Está lá no livro Nosso Lar. Quantos anos são necessários para reconstruir um instante? Às vezes, esse instante, numa reencarnação, está repercutindo até hoje, pela dureza dos corações, pela falta do perdão, pela falta da caridade, pela falta de todas as possibilidades de trabalhar essa redenção, de estreitar melhor os laços. Gente, é incrível quando a gente começa a estudar e verifica isso. Quantos anos, aqui fala anos, né? Tem casos que são séculos, né? Quantos séculos são necessários para reconstruir um instante? Ou orgulho grande, orgulho e egoísmo gigante. Não dá mais, não dá mais. Precisamos trabalhar a harmonia. Olha o que traz para nós aqui Hamed no livro Os Prazeres da Alma. A harmonia ou o desequilíbrio, desculpa, gente. A harmonia ou desequilíbrio no ambiente familiar é, na verdade, uma ressonância ou reverberação pessoal ou coletiva resultante das atividades mentais do eu individual ou grupal que formam o clima energético da moradia. Ressonância ou reverberação pessoal ou coletiva resultante das atividades mentais. O processo da autoevangelização, ele é bem sutil, que adianta a prática material se por dentro não há esforço. A gente está aí colocando a comida em dia, limpando a casa, fazendo isso, mas por dentro, a reverberação pessoal ou coletiva das atividades vitais daquele núcleo familiar não está saudável. É aquilo que a gente falou. Se não dá para verbalizar questões positivas, vamos tentar trabalhar a intimidade para que os nossos pensamentos não contribuam de maneira muito pesada. Os momentos infelizes que vivenciamos com os nossos familiares são aprendizagens que necessitam ser assimiladas em nosso universo interior. Então precisamos, e a gente percebe, quem não percebe que o clima não está bom? Nós temos isso, porque nós somos espíritos, seres fluídicos, o nosso perispírito, gente, nosso corpo fluídico, percebe. A gente não está tão endurecido mais. E quando a gente começa a estudar e a gente se encontra incoerente, vamos lembrar de Paulo de Tarso. Meu eu interior se compraz com o que é divino, mas eu vejo em meus membros outra lei. Eu sei o que devo fazer, mas eu faço justamente o contrário. Ele percebeu isso. E nós estamos com a misericórdia do esquecimento, porque Paulo não teve, ele fez tudo na mesma existência. Nós temos a misericórdia, a possibilidade de perceber e tentar mover a nossa vontade, a diminuir essas questões. Então, pegando aqui agora o livro Vida e Sexo, complementando aqui, estabelecido o desequilíbrio, irrompem os conflitos de ciúme e rebeldia, narcisismo e crueldade,
que asfixiam as plantas da compreensão e da alegria na gleba caseira, transformando-a em espiral magnético de vibrações contraditórias, no qual os enigmas emocionais trazidos do pretérito adquirem feição quase insolúvel. Quase insolúvel. Então, aqui, quando a gente começa a estudar, e graças a Deus a gente está estudando, né? Precisamos trabalhar o equilíbrio familiar, harmonizando através do nosso pensamento. A gente falou culto no lar, é culto no lar, leituras, música. Tem gente colocando planta dentro de casa, que planta energética. Tem gente falando que o gato e o cachorrinho fazem muita coisa. Ah, mas se a gente for depender só de planta, cachorrinho e gato, eu sinto muito. Isso é transferência de responsabilidade. Se a gente colocar harmonia familiar no cristal, puxa vida. Tem energia? Tem. Claro que tem. Nós temos. Mas nós somos os seres pensantes que povoam o universo. Os seres inteligentes que povoam o universo. Não tem como transferir as responsabilidades. Gato, cachorro, planta. Uai, gente, isso é um contexto coletivo e natural. É a lei divina natural. Nós estamos todos irmanados dentro desse contexto. Nós fazemos parte da natureza. A lei divina ou natural é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Aí está o nosso contexto, afastados da lei divina ou natural. Perdemos a naturalidade de filhos de Deus porque queremos ser herdeiros das nossas obras. As nossas obras já estão aí, né? Nós fizemos avanço tecnológico, científico, mas a nossa obra moral, ela precisa de uma atenção. E o momento agora é de ouro, porque é uma convocação. Essa reencarnação é uma convocação para nós que estamos aqui, passando por essas circunstâncias. Por isso, quando estabelece o desequilíbrio, precisamos envidar esforços para equacionar esses enigmas emocionais que traz aqui Emmanuel. Daí decorre a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação nas bases da família, com o pleno exercício da lei do amor nos recessos do lar, para que o lar não se converta de bendita escola que é, em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. Precisamos ter presenças terapêuticas. E olha que às vezes, quando o familiar resolve mudar, ele acaba se equilibrando. Porque ele queria ficar dentro da família ali, do mesmo jeito, sem crescer, querendo que o grupo familiar vivesse pela ótica dele, do jeito dele. Misericórdia, às vezes, é a desvinculação para um outro lar, para amadurecer, para crescer, para perceber, né? Olha, gente, é incrível determinados processos. O nosso tempo já está acabando. Eu vou trazer aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 8 a 10. Disse Deus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família aceita a nação? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime reflexo da divindade. Gente, olha isso aqui. Transformação social, porque passará. Essa pandemia está gerando as possibilidades de uma transformação social planetária para aqueles que quiserem aprender alguma coisa, para aqueles que perceberem que não dá para continuar do mesmo jeito. E se quiser continuar do mesmo jeito, vai reencarnar.
Caim. Caim, onde está teu irmão Abel? Perante a vosso sem fim, treslouca-se o homicida réu. Mas o sangue de Caim será o sangue em Abel. Céu na terra do céu. O rangido de dentes se aquieta sob um teto. Serão parentes, parturiente, feto. Pelos laços fraternos, Deus reconcilia serena os desafetos no altar da família. Pai, mãe, irmão, coração em pedaços, cativa, partilha e cria laços. Um vagido corrusca o luto e a treva se reluz. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, ventre de Jesus. Então eu agradeço a atenção. Esse poema que eu recitei nada mais é do que uma letra, né, de uma música do Tim e Vanessa chamada Caim e Abel. E eu passo a palavra para a Luciana agora. Ó, que lindo, hein, Nelma? Poema muito lindo. É a realidade, é a nossa Caim e Abel da família. Pois é. Enquanto você estava fazendo estudo, eu falei assim, gente, eu vou voltar aqui naquela leitura que eu tirei hoje do Pão Nosso, da lição 65. Eu vou ler só o primeiro capítulo, olha para você ver como é que fecha direitinho com o seu estudo aí. Foi: tenhamos paz. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Não foi? Essa questão da gente buscar serenidade, ainda que a gente não consiga um clima de paz perfeita no nosso lar, né, no nosso trabalho, que a gente busque pelo menos aqui a paz e a serenidade para não se deixar envolver pelo conflito, através da prece que você falou, do culto do evangelho no lar, da leitura edificante. Luciana, você pode voltar nesse texto, que eu anotei no meu caderno aqui, uma parte desse texto do Pão Nosso que fala assim: ouvimos, vemos e sentimos conforme a nossa intimidade ou inclinação. Ouvimos. É porque está no meio dele aqui, não está aqui. Bem no início, no meio. Subordinadas limitações. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, virei a página aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Não sei se está aqui. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Não foi bem a parte que você falou, né? Mas aí fala aí para todo o pessoal anotar, porque eu anotei: ouvimos, vemos e sentimos conforme a nossa intimidade, mais ou menos isso. Então, no núcleo familiar, é muito pessoal o ouvir, o ver e sentir. Então, aí é nosso processo que a gente tem que trabalhar. Se ouvir, o ver e o sentir não está agradável e favorável, é conosco, não é o outro. Se eu vejo o outro, se eu vejo, eu escuto, eu sinto com relação ao outro algo negativo, antipático, é meu processo. Então, é comigo, né? A espiritualidade manda os recados, seja através da leitura aqui, da prece inicial, da palestra. A gente tem que ficar bem atento para não perder nenhum detalhe. O pessoal Cristiane manifestou aqui, lindo estudo. A Carol falou: primeiro os pensamentos, se puder, palavras de amor, processo doloroso e ao mesmo tempo renovador. Tiveram outras manifestações. É isso aí, pessoal. Aos poucos a gente chega lá. Né? Aproveitar aqui, gente, deixar o convite para a próxima quarta-feira.
Causa das aflições, para a próxima quarta-feira, que vai ser o nosso estudo. Estão todos convidados. Aí nós vamos fazer a prece de encerramento aqui, agradecendo a Jesus a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, fazendo essas reflexões, pedindo ao Mestre, aos amigos espirituais, que abençoe os nossos lares, as nossas casas, abençoe todos aqueles que se encontram nos hospitais, em sofrimento, necessitando dos recursos materiais e espirituais. Que Jesus possa estar sempre conosco em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ô, Nelmo, muito obrigada, viu? Eu te agradeço muito. Aí. Uma boa semana para todo mundo, pessoal. Fiquem com Deus e até quarta-feira. Amém, nós todos. Próximo estudo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.